Bom dia, meus irmãos. Eu queria explicar aqui, irmão, sobre o pecado, né? O pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, né? Porque, vamos analisar aqui. Gênesis 19:5, né? Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa, né? Esse aqui é o povo de Sodoma falando com Ló, né? Traze-os fora, traze-o fora a nós para que abusemos dele, né? Abusemos, ele tem vários significados, entendeu? A gente tem que pegar no dicionário e analisar o que abusemos dele, né? Aqui pode ter abuso de autoridade, entendeu? Vários tipos de abuso, né? Mas como Ló, né? Como Ló, ele ofereceu as suas filhas, né? Aí dá uma visão que realmente podia ser também abuso sexual, entendeu? Abuso sexual. Aí, Ló lhe disse, né? Rogai-vos, meus irmãos, para não façais mal, né? Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parece. Porém, nada façai a estes homens, entendeu? Por Ló ter oferecido as suas filhas, né? Também né? Dá um entendimento que podia ser também abuso sexual, né? Mas aqui não diz que ninguém é gay, né? Que não está falando que ninguém é gay. Porque uma pessoa, um abusador, né? Um abusador, ele não é porque ele é um abusador que ele é gay, entendeu? Tipo uma pessoa, ele é tipo, muitos aí são presos injustamente, acusados de abuso sexual, né? Aí são presos, né? Abusou, mas não é gay, entendeu? Aí vai pra cadeia. Aí chega lá, é abusado pelos presos, né? Também, né? É abusado pelos presos. Os presos são gay? O abusador é gay? Não. Quando essa palavra abusemos, não significa que é gay. Aqui não está falando que é gay. Tá falando que são abusadores, ou seja, podiam estar falando de estrupadores, entendeu? Estrupadores, esse abuso aqui está se referindo a qualquer abuso, abuso de autoridade e por Ló, né? Ter oferecido sua filha, né? Também dá um entendimento que seria um abuso sexual, né? Que poderia ocorrer um abuso sexual. Mas aqui não caracteriza um abusador, não caracteriza ser um gay, né? Um homossexual, entendeu? Aí são o que? São interpretações erradas, né? Por conta de líderes aí, líderes da parte religiosa. Aí os anjos dizem, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Criador. Entendeu? Aqui não caracteriza nada com homossexual, entendeu? Caracteriza com abusador. Um abusador, né? Porque a pessoa é um abusador, ele é um homossexual, né? Ezequiel 16:48. Aí, o que é que Deus fala? Tão certo como eu vivo, diz o Criador, Deus. Não fez Sodoma tua irmã, ela e suas irmãs, como tu fizestes, e também tuas filhas, né? Aqui Deus está declarando que Sodoma e Gomorra, aqui Deus está declarando uma mulher, né? Uma meretriz, né? Que fez pecado como Sodoma e Gomorra, entendeu? Ou seja, fez pecado pior, né? Quando a gente pega o entendimento o contexto todo, fez pior que Sodoma e Gomorra, entendeu? Ela está descrevendo, né? Aqui vem a descrição. Quando você pega o texto todinho, vê a descrição. Agora vai declarar o pecado, né? Eis o pecado de Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, a soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, né? Ou seja, era uma cidade próspera de alimentos, né? Muito boa em alimentos. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Era uma cidade soberba, né? Que não faltava alimento, mas nunca amparou o pobre
e o necessitado. Então a iniquidade de Sodoma não foi a homossexualidade, foi nunca ter aparado o pobre e o necessitado, por ser uma cidade, né? Uma cidade rica. Aí quando a gente analisa, tipo ali os Estados Unidos, né? Que vai muita gente pobre para lá e eles não são amparados, né? Não são amparados para e qualquer, né? Qualquer cidade que fazer isso, ela tá no pecado de Sodoma e Gomorra, né? Que não amparam os órfãos, né? E as viúvas. As características aqui da meretriz, né? As características aqui em Ezequiel, né? Ezequiel 16, 17, né? Aí, fizestes estátuas, né? De homens e te prostituis com elas. Né? Fizeste estátua de homens, prostituis com ela. Quem faz estátua de homens e prostitui com ela, né? Caracterizando prostituta. Aí, ai de ti, né? Porque tem dois ai, na verdade tem três ais, mas dois ais a gente vê que é para a grande meretriz. Diz o Criador Deus: edificaste prostíbulo de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. Né? Quem que faz isso? Quem que fez isso, né? E faz até hoje, né? A cada canto do caminho edificastes um altar, né? Quem que faz a cada canto do caminho que a gente vê, né? Imagens de santos por aí, né? Aqui, Ezequiel 16:30. Fazendo tu todas estas coisas, só própria de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto, né? Que Deus não mandou ninguém construir, né? Templo, né? Porque o templo é o nosso corpo. Depois, quando os apóstolos veio e pregou a verdadeira doutrina, não tem necessidade de templo, porque tem que espalhar o evangelho a toda criatura de graça, né? Receberam de graça e passaram de graça. E estão cobrando dinheiro, né? Aí é o pecado também. A entrada, né? Edificaste tu e o teu prostíbulo de culto, a entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, né? São características da meretriz, né? Aí quem é que está fazendo isso? Aí no versículo 38, 39, 40, né? 41, 42, 43, caracteriza o castigo, né? O castigo da grande meretriz, que está descrito aqui, apedrejamento e queimada, né? Ou seja, hoje eu vejo que é o Nibiru, né? O castigo da grande meretriz é o Nibiru, né? E muitos não acreditam, mas cientificamente, através dos astrônomos, é verdade. Vamos pegar aqui o castigo, né? Diretamente na escritura. Ver se consigo aqui focar. Aí o que é que Deus diz, né? Julgar-te-ei, né? Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e sanguinárias, e te farei vítima de furor e ciúmes. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Vai tomar toda a riqueza, né? Farão subir contra ti uma multidão, né? Ou seja, isso aqui é o Nibiru. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com sua espada. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti, à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não darás a paga. Quando a gente analisa, né? Analisa as escrituras, a gente vê espiritualmente se falando do castigo da grande meretriz, que é com pedras, fogo e enxofre, né? Descendo do céu. Deste modo
satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Farei cair sobre a tua cabeça o castigo, né? Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, né? Ou seja, Deus deu um tempo para todo mundo voltar para a verdade, né? E mesmo assim ninguém se converteu. E me provocaste a ira. Com tudo isso, eis que também eu farei cair a tua cabeça o castigo do teu procedimento, né? Porque Deus ele vai castigar a terra por conta dos próprios moradores, né? Que está escrito, né? Aí quando a gente pega aqui também é um Deuteronômio, né? Deuteronômio. Quando a gente pega em Deuteronômio, aqui Deuteronômio, né? O que é que está escrito aqui em Deuteronômio, né? Que a mulher não usará roupa de homem, nem um homem usará roupa de mulher, né? Deuteronômio 22:5, né? Aí quando está escrito ali em Levítico 18, né? Levítico 18, do 6 ao 23, fala sobre os casamentos, né? Aqui assim, a proibição, né? Ou seja, proibição do casamento. De se deitar com pai, com mãe, com irmã, tio, tia, né? Madrasta, nora, mulher do teu irmão. Ou seja, parente de primeiro grau, né? Parente de primeiro grau. O que sai fora disso não é pecado, entendeu? A gente tem que analisar a escritura e observar o que está escrito. E o que sai fora disso não é uma pessoa que não é meu pai, né? Que não está dentro dessa parentela aqui, não é pecado, né? Se não estava escrito aqui, né? Aí, o erro também que vem, né? Aqui, um homem, um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Ou seja, aqui está ligado à aparência. Um homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher. Ele pode se deitar com outro homem como se fosse um homem, entendeu? Ele não pode vestir roupa de mulher porque fere a lei aqui do Eterno, entendeu? Que o homem não pode vestir roupa de mulher. Se ele faz isso, aí passa a ser abominável, entendeu? Aí a abominação não é o ato. A abominação é ele se vestir de mulher, né? Porque quando tá aqui como se fosse mulher, tá ligado à aparência, né? Tipo assim, eu falo assim, José, João, vai pra casa do teu pai como se fosse mulher, né? Vai pra praia como se fosse mulher. Ou seja, tá ligado à aparência. A pessoa vai entender o que? Vai vestir roupa de mulher pra ir, entendeu? Como se fosse mulher, tá ligado à aparência. Tipo, João, vai pra igreja como se fosse mulher. A pessoa vai entender o que? O homem vai entender que vai é vestido, trajado de mulher, né? Não tá ligado, aqui não tá se falando de homossexualidade. Tá se falando que está se falando do traje, né? Não se deite com o outro como se fosse mulher. Tipo, um homossexual, ele nasceu homossexual. Deus o fez homossexual, né? Tudo nesse mundo tem um propósito, né? Ou seja, existe coisas que pra gente analisar e não julgar. Como uma palavra disse, não julgueis para não ser julgados, né? E muitos estão julgando, né, irmão? A gente tem que entender que as palavras são espirituais e muitas vezes a Bíblia está se falando de mulheres e não tá, né? E no contexto de igreja, né? Que é no caso ali de Romanos, né? Romanos 18, né? Romanos 1:18 está se falando do contexto de igreja, né? Do contexto de igreja, mulheres aqui, né? No contexto de igreja e não, né? E não no contexto mulher. Aí a pessoa pega a informação e aplica erradamente. A Bíblia está falando de mulheres e igreja. Aí estão aplicando aqui como se fosse para mulher normal, né? E não é. Aí porque muitos falam também que a Bíblia que a Bíblia não é verdade, né? Que a Bíblia ela só tá a verdade só lá no hebraico.
Mas a gente analisando, se Deus fez a mula de Balaão falar, imagine fazer os padres escreverem corretamente. Entendeu, irmão? A gente tem que entender que Deus está em todo lugar, né? Deus está em todo local. E o que é que prova que a Bíblia está correta, né? São as próprias escrituras, não é minhas palavras nem palavras de homem, é a escritura, né? Tipo, Enoque, né, no 14:7 fala que muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra as palavras de honestidade. Ou seja, hoje o povo está, né? Essa é uma profecia, né? Muitos pecadores se voltarão contra as palavras verdadeiras. Aí eles falarão coisas mais, né? Falarão coisas mais. As palavras que saem de sua boca, né? Eles pronunciarão falsidade, né? Executarão grandes empreendimentos, né? Quem que está fazendo grandes empreendimentos? E comporão livros em suas próprias palavras. Ou seja, eles comporão livros em suas próprias palavras, é como se fossem outros livros, outras leis, né? Quando a gente observa o dízimo, né? O dízimo em dinheiro é uma palavra que sai da boca dos líderes, né? Não está nas escrituras, né? Ele comporão um livro em suas palavras, né? Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente, né? Em suas próprias linguagens, eu sei, a Bíblia está corretamente em toda a linguagem, né? Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente, né? É uma prova que a palavra de Deus, né, saiu do hebraico para toda a linguagem corretamente, em suas próprias linguagens, né? Eles não os mudarão ou os diminuirão, ou seja, a palavra que está na Bíblia não foi mudada, nem aumentaram, nem foi diminuída, está tudo corretamente. Só foi feita uma tradução do hebraico para as outras linguagens. Eles não os mudarão ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente, né? Tudo que desde o princípio eu e Al tenho pronunciado concertemente a eles. Ou seja, a palavra de Deus está tudo correta, né? A própria Escritura explica isso, né? Testifica que a Bíblia está correta. Os justos haverá livros de alegria, integridade. A eles livros serão dados, nos quais eles acreditarão, entendeu? Para o justo, né? Serão dados livros e eles acreditarão. O que? A Bíblia, né? Todo aquele que se torna um justo, ele acredita nas palavras de Deus, né? E muitos estão aí dizendo que a Bíblia não foi verdadeira, que a Igreja Católica manipulou, mas não é verdade. Na própria Escritura fala que os padres escreveram tudo corretamente ali no tempo de Constantino, quando foi, né? Foi construída ali a Bíblia, está toda correta, né? Aí, os justos serão recompensados, os quais deles adquirirão conhecimento de todo o caminho elevado, né? Aí outra informação aqui que testifica com o Nibiru, né? Olha, naqueles dias, né? Naqueles dias, diz o Criador, Enoque 4a, né? Naqueles dias, diz o Criador, eles chamarão os filhos, eles chamarão os filhos da terra, né? Ou seja, convidarão, né? E os farão ouvir a sua sabedoria, lhe mostrarão que eles são seus líderes, né? Ou seja, o cristianismo, né? Os líderes religiosos, né? Eles, né, lhe mostrarão que eles são seus líderes, né? E que remuneração tomará lugar sobre toda a terra, né? Ou seja, e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra. Que a remuneração não é da parte de Deus, né? Porque Deus ele deu o dízimo ali por levita, sacerdote levita, né? E através de Constantino foi criado outro sacerdócio, né? A gente tem que analisar. As escrituras respondem quem é o verdadeiro e quem é o falso, né? Como, né, o sacerdote levítico é um sacerdócio perpétuo, né? Aí Constantino criou, né, nomeou papa, padres, né, bispo, pastores, né? Ali é o início do falso sacerdócio, né? E de Roma saiu as filhas, né? Através de Martinho Lutero saiu as filhas. E pois eu e ao e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra. E pois eu e ao e meu filho Alcha
para sempre manteremos comunhão com ele, né? Aqui é e pois eu e meu filho Yaucha para sempre manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão, enquanto eles estiverem em vida, entendeu? Enquanto eles estiverem em vida, né? A paz vai estar em paz, né? A paz será com eles, entendeu? Porque depois da morte vem juízo, né? Regozijai, filhos da integridade em verdade, né? Regozijai em verdade. Aqui o que a paz está com eles, né? Enquanto eles estiverem em vida, né? E depois da morte vem o juízo, né? Enoque 105, né? Uma descrição do Nibiru em uma linguagem espiritual, né? O filho de Lameque, né? O filho de Lameque é a descrição do Nibiru, né? Aí, na qual a carne era tão branca como a neve, né? Quando a gente pega a carne se tão branca como a neve, porque o Nibiru lá quando aparece na sonda lá da NASA, né? Você vê uma nuvem branca, você não enxerga. Você vê uma nuvem branca numa forma de uma águia, entendeu? E vermelho como uma rosa, né? E também os astrônomos falam que o Nibiru está lá dentro e identificaram que ele é vermelho, né? Vermelho como uma rosa. Ninguém vê, mas já tem essa característica, né? Através da sonda lá deles, lá dos astrônomos. E Carlos Moedas Ferraz, antes de morrer, ele deixou, né, o documentário sobre Nibiru. Isso aí é ocultado da Terra. Aí, cabelos longos, né? É vermelho como a rosa e cabelos longos. Isso aqui é a cauda, né? Porque Nibiru é um planeta cometa, entendeu? Aí ele vem com a cauda cheia de asteroides e de luas, entendeu? E os olhos como o sol, né? Que ilumina toda a casa quando se abre os olhos, né? Ou seja, os olhos significa que os asteroides, né? Os asteroides quando ele que fala que os olhos de Deus é como chamam de fogo, né? Os asteroides quando ele vem caindo, ele abre os olhos, né? Ele começa a incendiar, né? Começa a incendiar, né? Quando ele se abre os olhos, entendeu? Que é a mensagem espiritual que a gente começa a compreender sobre as características do Nibiru, entendeu? Porque o Nibiru ele está escrito tanto em Enoque, né, como na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, tudo testifica as qualidades, né? Enoque escreveu para seu filho Matusalém e para aqueles, né, que deviam vir depois dele e preservar a sua pureza e conduta nos últimos dias, né? Está se falando dos últimos dias. Enoque já se profetizava dos últimos dias, né? Que ia ser com pedras, né? Pedras, fogo e enxofre descendo do céu. Espera naqueles dias até que os que praticam o mal sejam consumidos, né? Ou seja, consumido quem consome, consumindo significa fogo, né? Espera até que passe o pecado, isso aqui é uma profecia, né? Espera até que passe o pecado, ou seja, quando Yahshua morreu, né? É um sinal. Quando Yahshua ele morreu, os pecados do mundo foi passado para ele. Todo aquele que crê, né? Será, a palavra diz o quê? Todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Quando a gente crê nele, os pecados, né? O pecado sai da gente, porque a gente creu, né? Quando a gente não crê, os pecados não saem ainda, né? O pecado é passado para ele quando a gente crê nele, né? Espera até que passe o pecado, ou seja, quando foi consumado na sua morte, todo o pecado do mundo passou para ele, né? Para aqueles que crê nele, né? Serão salvos. Pois seus nomes serão apagados, né? Dos livros santos, né? Isso é uma profecia, né? Realmente, os verdadeiros nomes, né? Do Pai e do Filho foram apagados da Bíblia, entendeu? Porque existiu no mundo aí uma ocultação dentro do nome do Pai e do nome do Filho, né? O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahshua, porque Yahshua ele tem o nome que está acima de todo nome, que é o próprio Pai, entendeu? Aí o nome do todo, quando a gente pega ali, quando fala ali, né? Deus falando com Moisés, botareis o meu nome sobre os filhos de Israel, para ser abençoado, né? Ali se fala o quê? Quando tipo, o nome de Elias, né? É Elial, né? Mateus, Matitial. O nome de Ial está sobre o nome do filho de Israel, né? O primeiro-ministro de Israel, né? Benjamim Nataniel, entendeu? Até hoje é uma ordem, né? Para ele seguir. É uma ordem de Deus para botar o nome de Deus sobre os filhos de Israel. Aí vamos aqui. Espera até que passe o pecado,
pois seus nomes serão apagados do livro santo, né? Isso aconteceu. O livro santo é a Bíblia. Sua semente sua semente seja destruída e seus espíritos mortos, né? Ou seja, sua semente seja destruída está ligada aos apóstolos, né? E seus espíritos mortos, porque Yahshua veio, né, plantou a semente aqui, né, que Deus mandou o Novo Testamento, né, a nova aliança, que traz a salvação, e sua semente, né, que foi plantada foi morta, né? Ou seja, toda a verdade ela foi morta, né? E hoje está sendo restaurada com o propósito dos últimos dias, né? É um propósito dos últimos dias, né? Para as verdades ser restauradas. Aí no versículo aqui, né, no 15, né? Eles clamarão e lamentarão na vastidão invisível, né? Porque ninguém vê o Nibiru, né? Porque ele vem por trás do sol. E no fogo sem fundo eles queimarão. Ali eu percebi como se fosse uma nuvem através da qual não se podia ver. Que na sonda da NASA aparece uma nuvem, não aparece, né? Só aparece uma nuvem em forma de águia. Pois das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também um chama de fogo ardente, brilhante, e como se fosse montanha brilhante passando ao redor e agitados de lado para o outro. Ou seja, que é as qualidades do Nibiru, né? Que são palavras espirituais e caracteriza com as montanhas do céu, né? Que são o próprio Nibiru. Aí o pecado, né? Confirma o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, foi a falta, né? A falta de justiça com os pobres, entendeu? A falta de justiça com os pobres. Aí, porque, né? O pecado de Sodoma não foi a homossexualidade, né? Foi a falta de justiça com os pobres. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Ela e seus filhos, mas nunca amparou o pobre e ao necessitado. Então a iniquidade de Sodoma, né, foi o que a falta de justiça com os pobres, não amparava os pobres. É por isso que Deus ele destruiu Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é exemplo, né? É exemplo para os nossos dias, né? Porque a palavra fala que nos últimos dias será como os dias de Noé e de Ló, né? Ou seja, vai ser dilúvio de fogo, né? Testificado pelas escrituras. E quem livra, né? Aquele que se purifica através da verdade, né? Quem busca a verdade será salvo.